Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar a respeito de princípios para que possamos fazer a vontade de Deus. No último vídeo eu falei a respeito de como sermos guiados, mas hoje eu gostaria de falar na prática a respeito de como nós fazemos a vontade de Deus no nosso dia a dia. De princípios chaves para que possamos entender qual é a vontade de Deus na nossa vida em determinadas áreas, em determinadas situações. A vontade de Deus é algo que todos nós deveremos ter zelo por buscar e por fazer, porque na oração do Pai Nosso, na qual Jesus ensinou aos discípulos e para nós mesmos que nós deveríamos orar, Ele disse: Senhor, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dessa forma, nós entendemos que o Senhor, Ele deseja que nós vivamos em função da Sua vontade. E aquilo que um crente, que um cristão deveria ter mais receio, mais medo na sua vida, é de estar fora da vontade de Deus, é de não estar no centro da vontade de Deus. Dessa forma, eu gostaria de falar sobre pelo menos 6 princípios ou 5 princípios, os quais você pode fazer a vontade de Deus, da maneira como você pode fazer a vontade de Deus. E o primeiro princípio no qual você deve se ater se você deseja fazer a vontade de Deus é que você deve buscar a paz no seu coração ao tomar uma decisão ou realizar determinada coisa. Então a palavra de Deus diz que a paz é o árbitro das nossas decisões. O que é o árbitro? Numa partida de futebol nós sabemos que todas as vezes que o juiz apita, o jogo para. Seja às vezes para uma falta, um lateral, um escanteio, o que é que seja. Ou seja, o juiz é aquele que determina se o jogo continua ou se o jogo para. Da mesma forma, a palavra de Deus diz que a paz de Deus é o árbitro das nossas decisões. O árbitro seria aquele que decide o caminho no qual nós vamos tomar, que decide qual decisão nós vamos tomar, que decide se nós vamos prosseguir em determinada direção ou se nós vamos esperar. O grande problema é que muitas pessoas, ao invés de se aterem à paz do seu coração, elas às vezes percebem que não há paz e elas continuam fazendo determinada coisa, sendo que não é a vontade de Deus. De que maneira que nós poderemos conceituar essa paz? Poderemos dizer que a paz seja um sentimento de tranquilidade, um sentimento onde você percebe que as coisas estão fluindo, onde há alegria no seu coração, onde há simplesmente um desejo de continuar naquela direção, porque você sente que Deus está contigo naquilo que você está realizando. Ou seja, não há confusão, não há um sentimento contrário, não há um sentimento onde você muitas vezes tem medo de continuar naquela direção, porque você sente alegria, você sente tranquilidade, você sente que Deus está contigo naquele caminho. Dessa forma, a paz é o primeiro princípio no qual nós devemos nos ater se nós queremos fazer a vontade de Deus. Agora, o segundo princípio que nós precisamos considerar, se nós queremos fazer a vontade do Senhor para as nossas vidas, é a palavra de Deus escrita. Então, eu acredito que essas duas coisas, elas são muito importantes, a paz de Deus e a palavra de Deus escrita, porque Deus não faz coisa alguma nas nossas vidas que esteja contrário à palavra de Deus. Tudo que Deus faz é de acordo com a palavra, de acordo com os princípios da palavra. Se você está tomando uma decisão, se você quer fazer algo e aquilo vai contra a palavra de Deus, pode ter certeza que já não é a vontade de Deus para a sua vida. Então, muitos irmãos, muitas pessoas às vezes simplesmente decidem fazer coisas contrárias à palavra e não se importam com isso, às vezes não percebem o quão isso é sério, como isso é prejudicial nas suas vidas. Mas se nós queremos viver uma vida onde nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus diz, nós estamos indo no caminho oposto à vontade de Deus. Por exemplo, uma pessoa que é casada e conhece outra e decide se separar para estar unida àquela outra pessoa, simplesmente porque gostou da outra pessoa e tomou essa decisão, com certeza essa pessoa não está fazendo a vontade de Deus, porque Deus é pelo casamento. Então esse é somente um dos exemplos, mas nós poderíamos citar vários exemplos, nos quais nós precisamos nos ater às verdades da palavra, se nós queremos tomar uma determinada decisão. Então guarde isso no seu coração. Se você quer fazer algo e aquilo está contrário à palavra de Deus, eu já te digo claramente, não é a vontade de Deus.
Mas, se você está fazendo, você sente paz, se a palavra de Deus não condena, pelo contrário, ela apoia aquela decisão, você está na direção certa ao fazer aquilo. A terceira coisa que nós devemos considerar para saber se algo é vontade de Deus ou não para as nossas vidas são aconselhamentos maduros. Então, muitas pessoas têm o que eu chamo de a síndrome de Adão. A síndrome de Adão é o pensamento de que Deus fala somente com ele, de que Deus não usa outras pessoas, muitas vezes, para aconselhá-lo, para mostrar a direção. E esse tipo de atitude impede muitos cristãos de viverem o melhor de Deus para as suas vidas. Aí em Provérbios, a palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Dessa forma, por que talvez você que esteja me ouvindo não considere determinados conselhos? Eu sei que no mundo há um ditado que diz que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas eu quero te dizer que esse conselho ele não é bíblico. Porque se ao olhar para a palavra de Deus você percebe que a vontade do Senhor é que nós vivamos em função dos conselhos de pessoas mais maduras, de pessoas que nós consideramos mais vividas em determinadas áreas, pessoas espirituais. Mas, por outro lado, eu quero te dizer algo. Não conte os seus problemas para pessoas que não podem resolvê-los. Conte os seus problemas somente para aqueles que podem te ajudar, para aqueles que podem de alguma maneira te apoiar e te dar um conselho à altura do problema que você está passando, à altura do problema ou da situação que você esteja vivendo. Porque você contar o seu problema ou a situação na qual você está vivendo ou a decisão que você quer tomar para alguém que não pode genuinamente te ajudar e te dar conselhos maduros é como jogar ou lançar pérolas aos porcos. Você vai estar tomando uma atitude tola, errada, porque essa pessoa não vai contribuir em nada naquela direção que você deseja tomar. Dessa forma, considere as pessoas que são pessoas maduras e pessoas que você pode contar e peça conselhos a elas. Aconselhamentos maduros podem fazer grande diferença na nossa vida. Elas podem definir o nosso sucesso em muitas atitudes e muitas decisões que nós devemos e queremos tomar. Então, dessa forma, considere as pessoas que estão próximas a você e que podem te ajudar nesse caminho. Outra coisa que nós devemos considerar são as circunstâncias. Muitas pessoas não percebem, mas as circunstâncias fazem toda a diferença na nossa vida. Muitas vezes nós tomamos uma decisão ou desejamos tomar uma determinada iniciativa, mas parece que nada coopera, nada colabora naquela decisão que nós estamos empenhados. Sabe, quando isso acontece na sua vida, você deve avaliar se de fato aquilo é a vontade de Deus na sua vida. Então, às vezes, Deus permite circunstâncias para checar se nós realmente queremos aquilo. O Senhor, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Mas, acima de tudo, nós temos que ter percepção espiritual para saber se Ele não está contrário àquela decisão. E muitas pessoas, às vezes, repreendem o inimigo, o diabo, naquelas determinadas decisões que querem tomar e que parece que não acontecem, mas quando, na verdade, às vezes é Deus quem nos está resistindo. Então, tome cuidado para não resistir a Deus, porque se você resistir a Deus, você não tem ninguém capaz de te ajudar nessa decisão que você deseja tomar. Acima de tudo, tenha percepção. Se as circunstâncias pelas quais você está passando, elas são favoráveis, continue, prossiga. Provavelmente é porque é a vontade de Deus, uma vez que todos os outros pré-requisitos se cumprem. Mas, se você percebe que, ainda que você sente paz, que a palavra de Deus ampara a sua decisão, e todos os fatores são favoráveis, mas as circunstâncias são contrárias, avalie. Pode ser que Deus não esteja naquilo, pode ser que você queira, mas Ele não quer. Então, se você deseja fazer a vontade de Deus, avalie as circunstâncias, pondere. Se você está indo e as coisas estão fluindo, nos parece que tudo é contrário àquela decisão que você deseja tomar. E o último motivo, a última coisa que nós devemos considerar, caso nós queremos saber se algo é vontade de Deus para nós, são os meios extraordinários, são as visões, os sonhos, são profecias. Mas eu acredito que essa é a última maneira de nós sabermos se algo é a vontade de Deus para nós, porque acima de tudo, o Senhor deseja falar aos nossos corações, Ele deseja que nós sejamos sensíveis à sua voz. E Deus fala conosco através de sensações, como eu já disse. Deus, Ele usa de meios naturais para falar de uma maneira espiritual ao nosso coração. Às vezes Ele coloca uma frase ou uma palavra na sua mente, ou às vezes Ele coloca um desejo em você, coloca um desejo que te impele a fazer algo, ou te constrange a não fazer.
Mas Deus pode usar também meios extraordinários, que são sonhos. Às vezes você sonha com algo que aquilo é uma revelação de Deus para a sua vida, talvez visões ou profecias até mesmo. Mas tome muito cuidado, porque eu não acredito que essas coisas iniciam decisões ou atitudes que você deva tomar. Elas, na verdade, vêm para testificar aquela decisão que você já tem no seu coração. Portanto, não viva em função simplesmente de revelações, de meios extraordinários. Viva em função dessa voz do seu espírito. Deus fala com você todos os dias. A questão é: você ouve? Você está disposto a ouvir a voz de Deus? Se você ouvir a voz de Deus, se você tiver esse coração disposto, eu tenho certeza que você fará a vontade dele. Então considere esses princípios para que você seja alguém que caminha segundo essa vontade, que o Senhor venha te dar a capacitação necessária para cumprir o propósito, para fazer a vontade de Deus. Que Ele te abençoe muitíssimo nesses dias.